Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Olha, a nossa jornada aqui vai revelar as realidades ocultas e, vamos ser sinceros, bem intensas da independência do Brasil. É algo que vai muito, mas muito além daquele retrato simples de um grito heróico às margens de um rio calmo, sabe? A gente vai explorar uma história fascinante, cheia de conflitos reais e muita resistência, que foi o que de fato moldou a fundação do país. Bom, vamos mergulhar direto nisso. É super comum a gente imaginar que a independência do Brasil foi aquela transição diplomática, quase sem derramamento de sangue, resolvida num estalar de dedos lá em setembro de 1822, né? Mas hoje, através dos nossos slides e de fontes históricas incríveis, a gente vai bater de frente com essa suposição. Chegou a hora de desconstruir de vez esse grande mito nacional e ver o que realmente aconteceu. Seção 1. O mito da independência. Para entender a verdadeira história do país, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como ela foi, digamos, maquiada e idealizada por artistas e pelas elites políticas. Pensa na imagem mais icônica da independência, aquela famosa Independência ou Morte. Ela foi, na verdade, pintada pelo Pedro Américo décadas depois do evento. E detalhe, lá em Florença, na Itália, junto com obras de outros artistas, tipo François-René Moreau, que também pintou uma versão super romantizada da cena. A arte foi intencionalmente planejada para exaltar Dom Pedro I e dar aquela inflada na grandiosidade e na dignidade do momento. O que é muito interessante neste slide é o contraste gritante entre a fantasia da arte e a dura realidade histórica. A pintura mostra casalos majestosos, um imperador imponente, tipo um Napoleão brasileiro. Mas a realidade daquela viagem, exigia mulas de carga, né? E mais importante ainda, houve uma omissão totalmente deliberada aí. Figuras negras, mulheres e a verdadeira participação popular foram apagadas, reduzidas a meros espectadores no cantinho da tela, sendo que, na verdade, essas pessoas foram as grandes protagonistas das batalhas reais, que a gente vai ver logo mais. E sabe o que é mais doido? Essa imagem, que é super excludente, não ficou só pendurada no museu. Ela foi constantemente reinterpretada e usada literalmente como uma arma ideológica por diferentes regimes políticos ao longo do tempo. A República, por exemplo, usou a tela para enaltecer São Paulo como berço da nação. Anos depois, a ditadura militar pegou essa mesma imagem para exaltar a disciplina e a ordem. E mais recentemente, lá no Bicentenário, ela foi evocada de novo como símbolo máximo de bravura e soberania. É fascinante e um pouco assustador ver como a arte serve certinho a agendas tão específicas. Seção 2. Guerras reais no Nordeste. Saindo lá da tela pintada em São Paulo e indo para a realidade nua e crua dos campos de batalha do Nordeste, o cronograma foi, na verdade, de muita pólvora e muito sacrifício. Olha só como a coisa se desenrola. A declaração no Ipiranga aconteceu em setembro de 1822, certo? Mas os conflitos armados explodiram em seguida. A gente teve a Batalha de Pirajá, na Bahia, em novembro daquele mesmo ano. Depois, a sangrenta Batalha do Genipapo, no Piauí, em março de 1823. A guerra se arrastou vigorosamente por quase um ano e meio, terminando só com a expulsão das tropas em julho de 1823. Foi um processo longo. Isso traz a gente para uma reflexão pedagógica essencial. Uma pergunta que simplesmente não pode faltar aqui na nossa explicação. Por que o 2 de julho, essa data tão celebrada na Bahia, carrega um peso histórico enorme e absolutamente crucial para a história de toda a nação brasileira? A resposta é que o 2 de julho de 1823 marcou a expulsão definitiva, a fuga mesmo, das tropas fiéis a Portugal que estavam lá em Salvador. Foi um cerco violento, prolongado, mas que garantiu a independência na prática. E o detalhe mais importante, isso foi impulsionado pela coragem de mulheres notáveis, como Maria Quitéria e Maria Filipa, sem falar na intensa força de combatentes negros e das classes populares. Foi essa vitória plural, com a cara do povo lá na Bahia, que realmente unificou o recém-formado império e evitou que o Brasil se fragmentasse em vários pedaços. Seção 3. Sangue na Batalha do Genipapo. A luta por independência exigiu sacrifícios extremos. Isso rolou em várias regiões. 200. Para ser mais exato, mais de 200. Esse é o número de brasileiros que perderam a vida na dura realidade do conflito no Piauí. Imagina só, um confronto brutal que durou umas 5 horas de puro caos. Essa foi a famosa Batalha do Genipapo, que aconteceu às margens do rio Genipapo. Lá, as tropas locais, mesmo estando numa desvantagem absurda de equipamentos, E esse evento ilustra brilhantemente o quão complexa era a tática dessas guerras de independência. Analisando friamente, sim, os portugueses venceram o confronto militar lá no Piauí. Só que, no meio de todo aquele caos e da derrota, os revoltosos brasileiros fizeram algo inacreditável. Eles conseguiram saquear,
os suprimentos e a munição do inimigo. Essa ação corajosa enfraqueceu de forma fatal o exército de Fidié. Sem recursos, o cara foi forçado a recuar para o Maranhão e acabou se rendendo meses depois. Ou seja, uma derrota militar que acabou virando uma vitória estratégica definitiva para o norte do país. Uma verdadeira virada de jogo. Seção 4. A feroz resistência Guaicuú. Agora, para a gente entender completamente a formação do nosso território, a gente precisa ampliar um pouco mais a nossa visão e olhar lá para o centro-oeste do Brasil. A localização destacada aqui no mapa mostra os Guaicurus. Eles eram um povo indígena seminômade que habitava essas regiões do Pantanal e do Chaco. E olha, muito antes de 1822, eles já impunham uma resistência feroz, implacável mesmo, contra os colonizadores portugueses e espanhóis. Era uma luta constante por autonomia e para proteger o modo de vida deles. E aqui cabe mais uma daquelas perguntas pedagógicas cruciais para a gente amarrar nossa compreensão histórica focada nessas tensões do Centro-Oeste. O que exatamente causou, o que jogou lenha na fogueira desse conflito específico e tão duradouro entre as forças portuguesas e a nação Guaicurum? Então, o ponto crucial é que o embate girava basicamente em torno do que quase sempre gira, ganância e território. O estopim foi a descoberta de ouro lá no início do século XVIII na região onde hoje fica o Mato Grosso do Sul. Isso atraiu uma ocupação europeia intensa e super agressiva. E para piorar tudo, os portugueses fizeram alianças militares com os paiaguás. Os paiaguás eram um povo que já rivalizava há anos com os guaicuros por causa de recursos. Ou seja, a região virou literalmente um campo de guerra contínuo. Mas não pense que os guaicurus se renderam fácil não. A maestria tática dos caras era um negócio impressionante. Excelentes cavaleiros, eles usavam táticas de guerra ágeis com ataques surpresa que eram fulminantes. Eles tinham um conhecimento tão profundo do território que conseguiam dificultar demais o avanço dos invasores e garantir vantagens nas batalhas. Eles botaram terror mesmo e frustraram as investidas europeias inúmeras vezes. Bom, eventualmente, o uso pesado das armas de fogo por parte dos europeus acabou desequilibrando a balança. Isso causou a trágica morte de grande parte da população guaicuru. É uma parte triste da história, com certeza. Mas o que a gente jamais pode esquecer é a resiliência incrível desse povo. Essa resistência feroz conseguiu segurar o avanço implacável dos colonizadores por décadas a fio. Foi, sem dúvida, um dos maiores e mais importantes conflitos de toda aquela região. Para encerrar nossa exploração de hoje, eu deixo uma reflexão final bem provocativa. O quanto a nossa compreensão sobre a identidade e a história do Brasil muda radicalmente quando a gente dá luz aos guaicurus no Centro-Oeste, à força das mulheres e negros no 2 de julho lá na Bahia e aos mártires da Batalha do Genipapo no Piauí. Reconhecer essas vozes e essas lutas diversas destrói completamente aquela visão única, pacífica e elitista do 7 de setembro que a arte tentou vender pra gente. O Brasil foi forjado na resistência plural, regional e contínua do seu próprio povo. Que a curiosidade por essa história real, que vai muito além das pinturas, continue sempre viva na gente. Até a próxima análise!